Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 8 a 11, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E, quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Amém? Você pode se assentar? Queridos, uma pergunta. Perguntar não ofende, tá? Os seus olhos estão fixos no céu, aguardando o retorno de Cristo, desejando estar para sempre com o Senhor onde Ele estiver? Uma pergunta. Eu só escutei um sim e não vi nenhuma cabeça balançando. E eu fiquei desesperado. Talvez você não tenha entendido a pergunta, pode ser. Vamos lá. Os teus olhos estão fixos no céu, aguardando o retorno do Senhor, amando a sua vinda, desejando estar com Ele para sempre, onde Ele estiver? Acho que só que vocês não tinham entendido. Fiquei assustado, irmãos. Eu fiquei assustado. Eu falei, não é possível. Partindo desse pressuposto, agora entendendo, né, qual foi a pergunta, como num parto, as contrações elas aumentam de quantidade e intensidade, e o intervalo entre as contrações cada vez menor, evidenciando que Jesus está às portas. Nós conseguimos observar isso. Por quê? Nós temos uma constante e crescente agitação geopolítica. Se você acompanha notícias da geopolítica mundial, você sabe como é que tem sido. Caos social. Parece que depois que algumas pessoas injetaram um cuidado médico no seu corpo, elas ficaram mais translocadas, então está um caos. Engenhosos enganos, muita mentira sendo arquitetada em várias áreas, um assombroso avanço da ciência. Tem coisa que eu prefiro nem comentar, porque às vezes eu creio que muitos não crerão nesse avanço. Eventos climáticos cada vez mais catastróficos. Olha o que tem acontecido aí com o clima no Brasil e no mundo, né? E no mundo. Uma sociedade depravada e imoral. Olha esse famigerado dia aí que orgulha alguns recentemente em tantos lugares no Brasil e no mundo. O que tem feito, por exemplo, com as crianças. O aumento da iniquidade. Olha como, se não me engano, foi nos Estados Unidos recentemente, uma pessoa foi elogiar o cachorro de outra e a outra não gostou, ficou enciumada e matou aquele que elogiou o seu cachorro. Foi brincar com o seu cachorro. O aumento da iniquidade. Os valores tradicionais desprezados e substituídos. Ouça o discurso do nosso presidente. O que ele tem falado sobre isso aqui. A polarização e a divisão generalizada. Sempre existe sempre se arruma um grupo, eu sou de um grupo contra o outro. E isso em várias vertentes. Seja na questão, na condição social de cada um, seja por causa da etnia, seja por conta do ideal político, uma série de posicionamentos que as pessoas adotam, colocando-se em oposição facciosa ao outro, para uma briga. Briga, divisão, contenda,
racha, né? Uma guerra, uma chamada guerra civil, lado A contra o lado B, em vários aspectos. Ensaios para unificação de governo, controle, economia, religião, leis e ideais. Essas áreas sendo unificadas, isso tem acontecido, unificação de governo, você vê aí a chamada Pátria Grande, aqui na América do Sul, por exemplo. Você tá acompanhando o que está acontecendo em relação ao nosso governo brasileiro, com as outras nações do continente. O controle com os mecanismos de, por exemplo, pagamento, né? Na China, por exemplo, para conseguir merenda na escola, o aluno, o estudante, ele tem que passar lá os olhos para fazer o escaneamento dos olhos dele para autorizar ele comer o lanchinho dele ou não. Ou aquele que vai fazer compras, por exemplo. Na economia, as moedas, o desejo de unificar as moedas. Religião, olha o ecumenismo, que está aí muito avançado, né? Avançando, caminhando, as leis, os ideais, coisas que são culturais numa nação, elas se espalham por várias nações no mundo, porque isso faz parte da agenda, que isso se espalhe pelas nações. Então, irmãos, nós temos visto isso. Em relação à igreja, um expressivo aumento de falsos mestres, falsos profetas e alguns maluquinhos também. Está se espalhando muito. Uma igreja mundana, apóstata, muita gente abandonando a fé, pessoas que até um tempo atrás estavam firmes no Senhor, às vezes pastores, apostatando da fé. Nós vemos uma igreja enfraquecendo no seu amor, na esperança, na sua fé, como nunca antes. E aí, irmãos, diante desse cenário que nós temos no mundo e no Brasil, não se esqueça, e no Brasil, a maneira como esperamos o retorno do Senhor vai revelar o nosso passado, porque vai revelar como nós compreendemos aquilo que Jesus fez por nós, se de fato nós experimentamos uma conversão genuína a Deus, em Cristo Jesus, vai indicar o nosso futuro. Porque se eu aguardo o Senhor amando, você vai entender a pergunta, se eu aguardo a vinda do Senhor, amando essa vinda, desejando essa vinda, isso vai indicar que eu estarei com Ele para sempre. Agora, se eu não amo a sua vinda, não estou nem aí para o retorno dele, isso é indicativo que no futuro nós não estaremos com Ele. Mas também molda o nosso presente. Eu gosto de falar isso. Como eu costumo dizer, que é preciso moldar o presente, como nós vivemos hoje, agora, ou aqui e agora, com esse olhar no futuro, com a visão correta do futuro, assumindo um correto posicionamento com Cristo, enquanto nós amamos a sua vinda. Eu olho para o retorno de Cristo, eu espero o retorno de Cristo, eu aguardo essa vinda, eu amo a sua vinda e gosto de cantar louvores, eu olho para o céu, como os discípulos aqui, mas o que eu faço no meu cotidiano? Não pode ser algo assim, no nosso imaginário, apenas no pensamento, mas isso precisa ou apenas em sentimentos, em emoções, isso precisa se traduzir em uma atitude prática, irmãos. Quem ama a vinda do Senhor precisa viver como verdadeiro cristão, como uma verdadeira testemunha. E quando nós lemos o texto aqui, é isso que nós enxergamos dos anjos, dando uma reposicionada neles. Por quê? A nossa expectativa pelo noivo, ela precisa nos conduzir a viver de uma maneira correta, bíblica, tá? Mudando as nossas atitudes e a nossa rotina completamente. Quando nós lemos versos 9 a 11, e quando dizia isto, o que Jesus estava dizendo? De que haveria o derramar do Espírito Santo.
vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, ao contemplarem a Cristo subindo para o céu, aos discípulos contemplarem Cristo subindo para os céus, é possível que tenha passado um filme na mente deles com relação àquilo que Jesus falava sobre a ida dele aos céus. Provavelmente eles olharam Jesus subindo e começaram a se lembrar: olha, quando Jesus disse que subiria aos céus, ele disse que retornaria para nos buscar. Olha, quando Jesus disse que subia aos céus, ele disse que havia vencido o mundo e que no mundo nós teríamos aflições, mas que não temêssemos, porque ele venceu o mundo. Olha, quando Jesus subiu ao céu, ele declarou, quando disse que ele subiria ao céu, ele declarou que ele é o caminho que leva ao Pai. Então, algumas coisas podem ter passado um filme na mente deles sobre aquilo que Jesus relatava da ida dele aos céus. João fala muito sobre isso, a partir do capítulo 13. Mas, como diz um poeta cristão brasileiro, que eu gosto muito de algumas coisas que ele escreve, ele menciona esse texto bíblico dizendo assim: não é olhando para a nuvem que se chega ao céu. Bem além das nuvens existe um céu. Quem olha para ele descobre o chão. Não é olhando para a nuvem que se chega ao céu. É pisando este chão, é pisando neste chão. É trecho de uma canção. Então, não é olhando para o céu, olhando para as nuvens, que eu vou para o céu. Mas eu vou para o céu pisando aqui nessa terra, pisando nesse chão, caminhando como cristão, seguindo nessa trajetória, nessa caminhada que está proposta para cada um de nós, que rendemos o nosso coração a Jesus Cristo. Aí os discípulos foram lembrados pelos anjos de uma importante realidade, de que eles eram de natureza humana, terrena e com características pessoais. Quando os anjos falam assim, homens, eles poderiam ter dito apenas galileus ou discípulos de Cristo. Eles fizeram questão de dizer homens, para lembrar a eles que eles ainda estavam aqui na terra, para lembrá-los da sua natureza humana, da sua moradia ainda terrena, e que eles eram pessoas que tinham suas características pessoais, mas também regionais, porque eles acrescentam galileus, homens galileus. Poderiam ter dito apenas homens, mas fizeram questão de colocar o adjetivo galileus, para indicar de onde eles eram, para mostrar que com as características da onde eles eram, é que eles deveriam viver aqui nessa terra. É como se eles estivessem falando assim, não tem quando a gente entoa canções em louvor ao Senhor, lembrando do retorno de Cristo, expressando o nosso amor pela vinda de Cristo, é como se eles parassem, os anjos parassem aqui, homens gonçalenses, não é olhando para o céu que se chega lá, é como se fosse isso. E não é errado cantarmos essas músicas, eu amo cantá-las, lembrar dessa verdade. Eu amo meditar em escatologia, eu gosto de pregar sobre isso, sobre a volta do Senhor. Não é errado, é correto, devemos fazer isso. Aliás, nossa igreja, pelo menos esse ano, pelo que eu me lembro, estamos em julho, temos feito pouco.
Temos feito pouco. Eu pessoalmente, né, tenho pregado pouco sobre isso. E aí, quando os discípulos falam isso, indicando essa característica humana deles e regional, eles estavam dizendo que eles deveriam, como se eu estivesse falando, vocês devem peregrinar na terra como testemunhas de Cristo até vocês retornarem para o eterno lar celestial. Reposiciona eles, faz eles, está tudo bem, ele foi, mas ele vai voltar. E enquanto isso, vocês vão ficar olhando para o céu? Aí o versículo 12 diz que então eles voltaram para Jerusalém. E não voltaram tristes, porque Lucas fala que eles voltaram cheios de alegria. E aí, irmãos, quando eles reposicionam, dizendo dessa trajetória, isso faz nos lembrar do versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Por quê? Porque nessas localidades é onde eles deveriam peregrinar, é por onde eles deveriam caminhar. Quando o texto fala Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra, essa ordem que está no versículo, que está no texto, no versículo 8, acaba indicando uma escalada de abrangência. Então, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele está indicando essa escalada de abrangência. É até interessante, quando você lê Atos, do capítulo 1 ao capítulo 7, mostra o evangelho na Judéia. Do capítulo 8 a 12, mostra, em Jerusalém. Do 8 a 12, mostra na Judéia e Samaria. Do 13 a 20, já mostra expandindo aos confins da terra. Primeiro no país vizinho, próximo, depois vai se expandindo até o evangelho chegar à Europa, por exemplo, quando Paulo ele vai para a Macedônia, né, para uma revelação do Espírito Santo. Quando nós lemos em Jerusalém, indicava a cidade local onde eles estavam. Jerusalém é onde eles estavam, né? Abra comigo o capítulo 4, versos 1 a 13. Capítulo 4, versículos 1 a 13. Um pouco deles sendo testemunha em Jerusalém. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Que evento foi esse? Foi logo após a cura daquele homem na entrada do templo. Não tenho prata nem ouro, mas a ti te digo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. É esse contexto. Aí a galera se aproximou, Pedro aproveitou para pregar o evangelho, e depois, como nós lemos aqui no versículo 2, lançaram a mão deles, colocaram na prisão até o dia seguinte, porque eles se doeram, ficaram enciumadinhos que Jesus estava sendo pregado ali no ambiente, no pátio do templo. Muitos, porém, dos que ouviram, versículo 4, a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, não é o cantor, tá? João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Ou seja, só a nata ali, a nata religiosa, né, eclesiástica de Jerusalém, de Israel. E pondo-se no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? Eu imagino eles botando a mão na cintura e o dedo em rixa assim, ó. Com que poder, que autoridade é essa? Imagino algo assim, né? Por conta das características deles.
Então Pedro, cheio do Espírito Santo. E é importante esse detalhe do texto. O texto faz questão de dizer que ele fez isso cheio do Espírito Santo. Lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse que estes são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens celetras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Detalhe, eu enxergo aqui nesse texto não apenas eles testemunhas, como aqueles que pregam e ganharam 5.000 almas, por exemplo. Não digo isso, apenas isso. Mas o texto revela aqui no versículo 13 que ficaram maravilhados, reconhecendo que eles haviam estado na presença de Jesus. Eles apenas não foram testemunha por aquilo que eles falaram, mas a vida deles ali naquele momento evidenciava que eles eram de fato discípulos de Cristo, cheios do Espírito Santo. Então nós vemos o Atos 1:8 sendo cumprido, deles recebendo poder para serem testemunhas em Jerusalém. Capítulo 8, versos 1 a 5. Muita coisa vai acontecendo aqui, mas no capítulo 8, a parte de versos 1 a 5. Vamos ver aqui na Judéia, em seguida em Samaria. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. O que era a Judéia? Jerusalém é a cidade onde eles estavam. Judéia era a região onde a cidade de Jerusalém estava localizada. É como se nós falássemos de o estado do Rio de Janeiro localizado na região sudeste, é como se fosse algo assim. Ou a cidade de São Gonçalo na região metropolitana do Rio de Janeiro, ou no estado do Rio de Janeiro, como se fosse algo assim. Versículo 2. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Só até o 4. Então, nós vemos a palavra sendo levada à Judéia e Samaria também. Samaria já era uma região vizinha. Então, dei exemplo aqui da região sudeste. Samaria é como se fosse a região nordeste, por exemplo, né? Uma outra região. Ou, se formos pensar aqui dentro do estado, São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e Teresópolis em outra região, na região serrana. Samaria é como se fosse a região serrana, outra região dentro ali, ou uma outra região do país. Versículo 5 em diante. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E é interessante isso aqui, eles irem para Samaria, porque tinha aquela rixa com os samaritanos. A gente vê claramente no Evangelho, por conta de que os samaritanos eram falsos convertidos e eram sincréticos no seu culto religioso, por conta lá do passado, quando as tribos, quando os reinos foram separados e, portanto, pecar o reino do norte, o reino de Israel, os povos foram dispersos entre os países,
entre as outras nações, e pessoas de outras nações iam para a região de Samaria, e ali eles viam que ficavam doentes, muita coisa acontecia, eles deduziram, os assírios, que era porque o Deus da terra de Samaria não estava sendo adorado. Mandaram chamar de volta um sacerdote que já praticava coisas erradas, para que ensinasse como adorar ao Senhor. E aí eles misturavam a adoração ao Senhor com a adoração que eles aprenderam das outras nações, e desde então os samaritanos, eles eram falsos convertidos a Deus, eles não serviam a Deus como Deus exigia que fosse. Então os judeus tinham um nojinho deles por causa disso, tinha essa rixa por causa disso. Jesus, quando pega a mulher samaritana, estava quebrando isso, indicando claramente que não era para ter isso. E descendo a Samaria, eles pregavam a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O Evangelho chegando ali também em Samaria, a nossa região vizinha, e nos confins da terra. Separei aqui Atos capítulo 11, vamos para o capítulo 11, versos 9 em diante. 19 em diante. Atos 11, 19 em diante. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, está falando ainda daquela perseguição que começou ali no início do capítulo 8. Caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, já além das fronteiras de Israel, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, chegando às fronteiras. Capítulo 13, versos 1 a 12. Eu esqueci de comentar que esse Filipe que pregou em Samaria fazia parte daquele colegiado de obreiros separados para cuidar da cesta básica na igreja, Atos capítulo 6.
E a Bíblia declara lá, mostra que eram para ser separados homens que fossem cheios do Espírito Santo. Assim era Filipe. Atos capítulo 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia, essa mesma que nós acabamos de ler, havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, o nome dele não foi trocado, tá, irmãos? Importante saber isso. Cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Então nós vemos a palavra sendo pregada em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Chegou até o Brasil. E é por isso que você e eu tivemos a oportunidade de, ouvindo ao Evangelho, correspondermos a essa mensagem. Porque existiram discípulos que não permaneceram olhando para o céu, mas entenderam que precisavam caminhar aqui na terra, pisando o chão, sendo verdadeiras testemunhas de Cristo. E assim nós precisamos ser. Retornando para Atos 1:8, tem algumas coisas importantes. Quando Jesus ele declara, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em como em, Jesus estava dizendo, estava indicando que era uma missão simultânea e não setorizada. Não é que eles deveriam, vamos focar pregando só em Jerusalém. Agora nós vamos pregar só em Samaria. Não, agora nós vamos pregar só aos confins da terra. Não. Era para que, conforme eles estavam, começavam onde eles estavam e ia evoluindo. Mas não é que eles deveriam direcionar o foco setorizando a área em que ele ia pregar. E isso, infelizmente, irmãos, acontece conosco muitas vezes. Por quê? Porque nós queremos ganhar as nações, mas nós não queremos evangelizar a nossa família, a nossa vizinhança. Missionário, agora eu fiquei na dúvida, missionário Jefferson, foi o missionário Jefferson, quando ele esteve aqui, a última vez que ele esteve aqui, há uns anos, ele mencionava que a forma de você ver se alguém, de fato, tem um chamado missionário, é você ver se essa pessoa evangeliza onde ela estiver, na sua localidade. Se ela evangeliza ali na sua localidade, ok, então Deus, de fato, pode estar chamando essa pessoa para ir a outros lugares. Foi o que Jesus falou. Quando Jesus falou tanto em como, era para que fosse simultâneo. O problema é que nós queremos setorizar, e até como depois ele diz assim, e até aos confins da terra.
Por quê? Não era para que a igreja começasse aos confins da terra, mas era para que a igreja começasse em Jerusalém. Indicava ali o ponto de chegada, né? A chegada, não a largada. E muitas vezes nós queremos inverter. Queremos gravar vídeos, por exemplo, na internet. Eu já vi de irmãos, eu quero gravar vídeos para pregar a palavra. Tá, mas se evangeliza lá a tua região, ali. Não, teus colegas de trabalho. Não, mas eu quero gravar vídeo compartilhando a palavra, porque isso arde no meu coração. Tudo bem, mas e os que estão perto? Por que não pregar a palavra para eles? Então, nós precisamos viver isso. E eu vejo, irmãos, numa aplicação para a nossa vida, Jerusalém como se fosse a nossa casa, a Judéia, a região, a nossa vizinhança, a Samaria, as outras regiões, e os confins da terra, onde quer que você e eu estejamos. Onde quer que nós estejamos, começando pela nossa casa, nós precisamos ser verdadeiras testemunhas de Cristo. É para isso que viria o derramar do Espírito Santo, para sermos verdadeiros cristãos onde nós estivermos, começando pelo nosso lar. Mas se na nossa casa, no momento de discussão, por exemplo, ao invés de você ter domínio próprio, você revida, você está cheio do Espírito Santo? De forma nenhuma. Se no teu trabalho as pessoas te perseguem e você fica com raiva e você quer se vingar, quer planejar como você pode prejudicar o colega no seu trabalho, você está cheio do Espírito Santo? Mas não está mesmo. Passa pelo teu vizinho que de repente coloca fogo nas folhas lá que ele recolhe do quintal, aí vem aquela fumaça logo depois que você estendeu a roupa na corda. Aí quando passa o teu vizinho na rua, você vira o rosto para não dar bom dia. Você está cheio do Espírito Santo? Não. Você não está sendo testemunha de Cristo. Começa na nossa Jerusalém. Aí vai para a Judéia, vai para Samaria, que é outra região, e onde quer que nós estejamos. O problema é que nós queremos ir para o céu não pisando aqui no chão, irmão. Não vamos. Sinto muito em nos dizer. Se onde nós estivermos, começando pela nossa casa, nós não refletirmos a luz de Cristo, nós não vamos para o céu, irmãos. É uma realidade que tem que ser falada. Nós precisamos refletir sobre isso. E aí, e essa é uma necessidade para os últimos dias. Por quê? Versículo 11. Enquanto eles estavam olhando, os homens dizem para eles o seguinte: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. O poder do Espírito Santo, ele é derramado nas nossas vidas enquanto aguardamos Jesus retornar. Eles poderiam não ter mencionado, o texto poderia não ter mencionado isso aqui, como Lucas não faz questão de mencionar. O Espírito Santo direcionou a não mencionar exatamente o que ele disse aqui. Mas aqui está relatado dessa forma. Por quê? Porque o Espírito Santo está nos indicando que ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade para os últimos dias. É uma necessidade, irmãos. O derramar do Espírito Santo, ele foi profetizado para um tempo escatológico. Abra comigo Joel 2. Já lemos esse texto algumas vezes aqui. Vamos ler mais uma. Joel 2, 28 a 32. Porque nós temos um relato muito importante sobre alguns eventos apocalípticos, digamos assim. Joel 2, 28 a 32. E há de ser que,
Depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, algo bem apocalíptico. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Foi Deus que disse. Deus relacionou o derramar do Espírito Santo para um tempo que seria próximo a esses eventos do fim, que para muitos é algo... para muitos não, né? A Bíblia diz que é um dia terrível, vai ser um tempo terrível, né? O dia do Senhor, esse momento. Vários textos nos revelam isso. Então, ele foi profetizado para um tempo escatológico. E se um tempo das coisas do fim. Se nós enxergamos que Jesus está às portas, então esse derramar é para ontem, irmãos. Só que ele foi cumprido nos últimos dias, já iniciados. Atos 2, a interpretação de Pedro sobre Joel 2, a partir do versículo 14 a 21. Joel disse que depois ele derramaria o Espírito. Como Pedro interpretou? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Pedro já interpreta aqui dizendo que são os últimos dias. Joel não está escrito isso. Joel está escrito que depois disso derramarei. Pedro interpreta corretamente como últimos dias. Sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu gosto também do detalhe do versículo 20, quando Pedro declara grande e glorioso dia. Joel diz grande e terrível dia, porque ele era uma profecia, dentro do contexto de Joel, sobre como vai ser terrível esse momento que antecede o retorno do Senhor. Um texto mostra isso. Quando Pedro interpretou, para ele é o grande e glorioso dia do Senhor, porque era o dia que ele tanto aguardava, amando a vinda do Senhor. Então, se foi profetizado como um tempo escatológico, um tempo para o fim, ele foi cumprido nos últimos dias que já iniciaram. Os últimos dias não começam agora, nos anos 2000. Os últimos dias começaram a partir do momento que Jesus subiu aos céus. Ali se inauguraram os últimos dias. Os últimos dias não são agora, na nossa geração. Os últimos dias começaram desde lá, tá? Uma outra coisa, e está presente nessa última hora. 1 João, vá para 1 João, por favor, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versos 18 a 20.
1 João 2, versículo 18, diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco, mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós, e vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Quando eu olho aqui para esses versículos, eu vejo que a unção do Santo, o poder do Espírito Santo, a unção que estava sobre Jesus e ele reparte com a igreja, porque é Jesus que nos entrega o presente de Deus, que nos batiza no Espírito Santo. Eu vejo algumas características aqui. João já diz que é já a última hora, já naquele tempo, no primeiro século, lá atrás, há quase 2000 anos, é já a última hora, já era a última hora. E é a hora que virá com o aparecimento do anticristo, versículo 18, na parte B, como vistes que vem o anticristo, ele vem. Então esse entendimento que nós temos de que haverá um líder mundial, e as nações na Terra têm falado muito sobre isso, de ter uma liderança que vai governar o mundo, que eles querem que governe o mundo. Isso nos mostra, irmãos, que essa hora que já era, é a hora de nós estarmos cheios do Espírito Santo. Uma outra verdade, que no mesmo versículo 18, na parte final, é quando ele diz assim: por onde conhecemos, também agora muitos se têm feito anticristos. Por quê? O anticristo é aquele que se coloca em oposição a Cristo. Esse espírito do anticristo, ele já está presente. Por que as pessoas odeiam tanto a Cristo? Por que nós temos visto, melhor dizendo, tantas evidências de ódio a Cristo, à palavra de Cristo e aos discípulos de Cristo? Porque esse espírito que se opõe a Cristo, ele já estava presente, e quanto mais próximo do aparecimento do anticristo, mais ainda isso vai ficar evidente, e seremos odiados de todas as nações. Esse espírito que atua, ele querendo eliminar Jesus das escolas, da política, das famílias, da sociedade, é a ação do espírito do anticristo, já está presente. Uma outra verdade no finalzinho do versículo, aí sim, por onde conhecemos que é já a última hora, ou seja, é hora de discernir o tempo do fim. João está falando, eu consigo discernir o fim, e vocês também, porque existe uma ação dos anticristos aí. Então nós, aqui em 2023, com tudo aquilo que tem acontecido em oposição a Jesus, nós também precisamos discernir que Jesus está às portas, irmãos. É hora disso. Aí, o versículo 28, na parte A, 27 e 28. E a unção, comentei sobre esse versículo na última semana. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecereis nele, para que quando ele se manifestar, está falando da volta de Jesus, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda.
essa hora, essa última hora, também é a hora de nós amarmos a vinda de Cristo. É sabermos quando Ele se manifestar. Não é, será que Jesus vai voltar? Não é isso. Mas é termos uma expectativa de quando Ele se manifestar. E com essa expectativa de nós termos confiança. Como alguém vai ter confiança quando Jesus se manifestar? Quando esse alguém tiver o seu coração rendido a Jesus. Ele ama a vinda do Senhor. Quando Jesus voltar, ele vai ter essa confiança. Mas também uma confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Ou seja, se você não ama a vinda, o bicho vai pegar. Você vai ser confundido por ele. Em que sentido? Você vai achar, meu amado Senhor. O que Jesus vai falar? Não te conheço. Vai ser confundido por ele. Eu achava que era salvo. Filho, mas não é não. Você não se relacionava comigo. Você não era minha testemunha. Como é que agora você quer morar comigo na eternidade? Não. É isso, não ser confundido é isso. É ser surpreendido pelo Jesus dizendo, sai daqui que eu não te conheço. É isso que ele está falando. Então é a hora de amarmos a vinda, mas de termos consciência de que a condenação eterna é real, irmãos. Inclusive para aqueles que se acham discípulos de Cristo. Mas isso tudo a gente faz com a unção do Santo, cheios do Espírito Santo. É isso que o texto está falando. Então, como? Como então nós poderíamos caminhar nesses últimos dias? É algo que nós vamos meditar na próxima semana, se o Senhor permitir, em cima de um texto com palavras de Jesus, nos mostrando essa importância de sermos cheios do Espírito Santo nos últimos dias. Amém? Vamos orar? Pai, te louvo pela tua igreja, te louvo pela tua palavra, te louvo, Senhor, porque o Senhor deseja nos encher do teu Espírito, não para que nos vangloriemos, não para que façamos acepção de pessoas, não para que sejamos orgulhosos, vaidosos, mas porque nós precisamos para esses últimos dias, Senhor, para que sejamos tuas testemunhas onde quer que nós estivermos, seja na nossa Jerusalém, na Judéia, na nossa Samaria e aos confins da terra, Pai, onde quer que nós estejamos. Nós rogamos a Ti, esvazia-nos de nós mesmos, das nossas convicções, dos lixos que contaminam a nossa vida e encha-nos de Ti, Senhor. Ajuda-nos a entender essa necessidade e nós não cessarmos de pedir a Ti, sabendo que não há mérito nenhum nosso, mas que é um presente que o Senhor dá a quem o Senhor quer. E nós te pedimos, Senhor, derrama do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Enche-nos de Ti, Senhor. Faz-nos transbordar de Ti, Senhor. Nós precisamos disso e queremos isso, Senhor. Ajuda-nos a compreendermos essas verdades. No nome do Senhor Jesus. Sela, Senhor, esses ensinos no nosso coração. Ajuda-nos a colocarmos em prática na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, Senhor, na nossa escola, na faculdade, aqui entre os irmãos, Senhor, onde quer que nós estejamos, sejamos verdadeiras testemunhas Tuas, cheios do Teu Espírito. Assim, nós oramos por Cristo Jesus, nosso Senhor.